Muito boa tarde, pessoal. Todo mundo que está aí assistindo a gente. Essa é a primeira mesa redonda do seminário do PPGAC UFOP, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFOP. A gente já teve uma mesa hoje, na parte da tarde, a mesa de abertura do Quilice, foi uma mesa bem bacana. A gente tem toda uma programação que vai acontecer ainda durante toda a semana. Peço para que quem estiver interessado que busque lá, né, pode buscar aqui mesmo no YouTube, que vocês vão ver a programação. Antes de iniciar aqui a mesa, o Éden me pediu para eu passar aqui um recadinho para vocês. O recado é que na descrição do YouTube, aqui, logo aqui abaixo, vocês vão ter, além da programação do evento, como eu estava falando, um link para a programação do evento, vocês vão ter também um link para o formulário com os certificados de participação nessa mesa redonda. Então, quem tiver a fim de pegar os certificados, entra nesse link, ele vai te jogar aí para um formulário, você vai ter que preencher o formulário e aí você recebe o certificado de participação aqui nessa mesa de debate. Bom, então eu queria abrir aqui a mesa. O nome da mesa, a gente colocou um nome que é Artes da Cena, Luta Política e Sociedade. Quando eu fui sugerir essa mesa de debates para o programa de pós-graduação, a gente tinha que fazer Então, são as intempéries da internet, né? Elas às vezes jogam a gente nessa situação. Como eu estava dizendo, né, a ideia aqui da mesa é fazer um debate sobre a relação entre artes da cena, luta política e sociedade. É mais, na verdade, uma desculpa para poder estar aqui conversando com essas duas figuras que eu admiro muito, que é a Karina Guimarães e a Ana Peta. Aí eu vou fazer aqui uma breve apresentação das duas para que a gente possa iniciar o debate. A Karina Guimarães, ela é diretora de teatro, né? Ela é formada pelo curso de teatro daqui da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Pelo DEARTE, ela é formada no DEARTE. Ela tem mestrado e doutorado em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ela desenvolve uma pesquisa sobre os modos de fazer da cena do teatro político e comunitário e sobre a presença da cultura afro-brasileira na cena. Ela vai fazer uma exposição aqui sobre um estudo que ela está fazendo do Piscator. A Ana Peta, ela é atriz, ela é formada em artes cênicas pela Universidade de São Paulo, pela USP. Ela foi integrante de alguns grupos de teatro muito importantes da cidade de São Paulo, como a Companhia São Jorge de Variedades e a Companhia do Latão. Por uma coincidência, aí, por essas ligações insuspeitas, né, a Karina ela fez um estudo sobre a Companhia São Jorge há um tempo atrás, de uma peça de teatro que a Ana Peta ela não estava mais fazendo parte do grupo nesse momento, mas a Karina também fez um estudo sobre o espetáculo Barafonda, né, que era da Companhia São Jorge. A Ana Peta é uma das atrizes iniciais aí do grupo. Bem, ela também, a Ana Peta, ela atua em filmes e séries de televisão. Atualmente ela é a atriz principal e uma das criadoras, produtoras da série Unidade Básica,
que é uma série exibida pelo canal Universal. Então, antes de passar a palavra para elas, eu vou exibir dois pequenos vídeos de apresentação do trabalho delas, um pequeno vídeo do trabalho do grupo de teatro Fuzue, que é o grupo de trabalho que a Karina coordena, que a Karina dirige, e depois um pequeno teaser de chamada do trabalho que a Ana Peta desenvolve no canal Universal. Vou passar agora. Pensa na escuridão e no grande frio que reinam nesse vale onde soam lamentos. Brecht, ópera dos três vinténs. E quem luta para ter esse pequeno lugar que a gente conseguiu, tira do aluguel e coloca na Rio, tira da condição e coloca nos pés. E ainda há quem queira tirar o pouco que a gente tem. Uma escrava por nome Graça, de nação Barro. Preto, preto. Fuzue, parede de barro não vai me prender. Fuzue, parede de barro não vai me prender. Fuzue, parede de barro não vai me prender. Esquerdista, comunista, artista, esse povo assim. Pra trabalhar quando as almas me chamou. Pra trabalhar, ai, acorda nego, vem vigiar. Ai, acorda nego, vem vigiar. O inimigo está invadindo a porteira do Congá. O inimigo está invadindo a porteira do Congá. Policiais militares do Bloco PP de Manguinhos começaram a invadir casas e realizar revistas sem mandato judicial. As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas sempre estaremos com o punho cerrado, falando da nossa existência. Tem certeza que você quer trabalhar aí? Quando me falaram que era uma série sobre médicos, né, a gente tem no nosso imaginário todos esses seriados americanos que a gente está acostumado a ver. Então esse foi o primeiro choque no bom sentido, né? Entender que a série não se passa numa sala de emergência, é um lugar de consulta, é um lugar de medicina preventiva, para que a pessoa não precise chegar na emergência. Ela tá tomando a medicação direitinho? Nós sempre tivemos muito interesse em produzir Unidade Básica por ser uma série com esse fundo da saúde, da medicina, mas no fundo é uma série onde dois personagens são muito desenhados, são muito claros, que quanto mais forte, melhor para o conflito, para a trama da série. Sim. A Helena, que é a irmã da Ana, a protagonista, foi uma das idealizadoras da série, é médica e trabalha nessa área. Minha irmã é médica, ela é médica infectologista e muito ligada a essa discussão sobre medicina de família, comunidade. Aí eu falei para ela, Helena, e se a gente criasse uma série médica brasileira? Ela falou, nossa, podia ser uma série médica numa unidade básica de saúde. Porque quando eu trabalhava na unidade básica, em vários momentos eu pensava, gente, que história, que coisa que poderia ser contada. Dona Vilma, a senhora está tomando remédio?
A Gulani imediatamente achou como um projeto interessante essa saúde da periferia, do bairro, onde as pessoas procuram hoje em dia as unidades básicas de saúde. Então mostrar um pouco aonde o Brasil está localizado em relação a isso, o que acontece com essas pessoas. Essa é a questão ligada diretamente com a cidade de São Paulo, né, onde se passa a série. Ok, pessoal, feitas as apresentações aqui, mostrei esse pequeno trecho do trabalho de cada uma, vou abrir já aqui a mesa, passando a palavra então para a Karina, só para a gente deixar aqui as regras, né, do jogo. A gente vai fazer cada uma delas vai fazer uma fala de uns 20 minutos, entre 20 e 25 minutos cada uma, Karina e Ana Peta, e depois a gente abre para o debate, para a conversa, com todo mundo que estiver participando. Então, vou abrir aqui a palavra. A primeira pessoa que vai falar vai ser a Karina. Está contigo, Karina. Obrigada, Ernesto. Agradecer muito aqui essa participação. Companheiro, camarada de luta. É muito bom, assim, eu e Ernesto, eu acho que a gente já vem com um diálogo aí desde 2016, que cada vez mais vem se fortalecendo, e muito do trabalho que eu desenvolvo hoje aqui, eu acho que tem muito dessa contribuição mesmo, do olhar e da pesquisa do Ernesto. Além disso, como ele já disse, né, eu sou formada em direção teatral na UFOP, então, assim, é um carinho imenso que eu tenho pela instituição, pelo curso, e também meu companheiro, Berilo, ele já foi professor efetivo também do curso, então, com isso, tive a oportunidade de me aproximar mais, né, de muitos professores, enfim, que hoje eu tenho amizades profundas e muito importantes para mim. Eu queria começar falando um pouco, eu vou colocar aqui vou compartilhar com vocês uma janela, que não está aparecendo agora. Vamos ver se ela aparece. Agora tá. Bom. Nada foi ouvido, é isso? Tá. Ah, tá. Bom, então eu vou usar essa apresentação como base para explicar o porquê, né, no caso dos espetáculos, né, que nós chamamos de experimentos cênicos. Porque produzir arte, né, no caso, produzir espetáculos dentro da universidade, para a gente tem um teor um pouco diferente do que é produzir espetáculos, por exemplo, no mercado, né? Então, no nosso caso, então, no meu caso, né, que eu sou uma professora, que eu atuo no curso de graduação e pós-graduação, esses experimentos cênicos, eles estão intimamente ligados a toda a ação de pesquisa, ensino e extensão desenvolvida.
No meu caso, todas essas ações de ensino, pesquisa e extensão, elas estão dentro do grupo de pesquisa em História, Política e Cena. Aí eu vou apresentar rapidamente o grupo de pesquisa, que ele tem 2 núcleos, o NETEP, que é o Núcleo de Estudos em Teatro Político, coordenado por mim. Ele é composto por alunos da graduação e do mestrado em Artes Cênicas da UFSJ, e tem a participação também dos professores pesquisadores Rafael Vilas Boas e Felipe Canova, do curso de Educação e Licenciatura do Campo da UNB, e do professor Ernesto Valença. E o outro núcleo, que é o Núcleo de Estudos e Técnicas e Ofícios da Cena, o NETOC, que é coordenado pelo professor Berilo Nozella, também composto por alunos da graduação e pós-graduação, e tem a participação da professora Fabiana Fontana, da Federal de Santa Maria, a professora Letícia Mendes, da UFOP, professor Gonzalo Córdoba, da UNA, que é uma universidade que tem em Buenos Aires, e da professora Nádia Moros, da Unespar. A gente tem esses 2 núcleos separados, mas na prática a gente também trabalha muito em conjunto, né? Aí aqui alguns exemplos de trabalhos que estão vinculados, né, ao Núcleo de Estudos em Teatro Político. Então, esses trabalhos, de alguma forma, eles também alimentam todos esses experimentos cênicos, né? Então, aqui no mestrado, né, Teatro Caravana Siga Bem, Candengue, Mística da Terra, propostas de ação educativas em artes cênicas. Eu estou falando rápido, né? No Teatro de Brecht, então aqui todos os trabalhos, os projetos de mestrado que eu estou orientando, né? E, do outro lado, os projetos de iniciação científica, projeto de extensão e projeto de criação e circulação artística, que nós aqui na UFSJ, depois de muita luta, enfim, e de ações de alguns professores, ações muito importantes e pertinentes, nós conseguimos um edital específico para a área de artes, que nós conseguimos bolsistas e também alguma verba para fazer a circulação desse material, então, dessa produção artística. Então, dentro dessa estrutura, nós criamos, o Ernesto mostrou ali o vídeo inicial, o Coletivo Fuzue. Então, no que nós chamamos, no que nós estamos entendendo como a prática laboratorial. Então, o Coletivo Fuzue, ele é um grupo de teatro universitário, né, que a gente desenvolve, então, todas essas reflexões ligadas ao campo da pesquisa, do ensino, da extensão. Todas essas ações, elas, de alguma forma, elas são trabalhadas, né, laboratorialmente por esse grupo de teatro. E inclusive, o Coletivo Fuzue, ele encontra, então, esse trabalho laboratorial, tanto do Núcleo em Estudos de Teatro Político, quanto o NETOC, que geralmente a gente traz uma confluência desses trabalhos e dessas experimentações dos 2 núcleos. Aí eu botei aqui uma pequena uma citaçãozinha, né? Paradoxalmente, o termo laboratório teatral veio a ser empregado como o oposto de performance. Em todo caso, ele indica todos aqueles teatros no quais a preparação de apresentações não é a única atividade. Mas criar um espetáculo pode também ser uma tarefa intricada, orgânica e labiríntica. Usualmente, o oposto de um processo linear. Portanto, o termo laboratório teatral é, às vezes, utilizado como um símbolo que representa a existência de um caminho criativo, complexo ou, de algum modo, diferente. Então, é exatamente para a gente... o produto em si, a peça em si, ela não é mais o importante, mas todo o processo de pesquisa, ensino
e extensão, né, que de alguma forma vai confluir para esse trabalho, para esses experimentos cênicos, né? Então, dentro dessa ideia de laboratório, então, já desenvolvi um primeiro trabalho, que era as formas do político na cena contemporânea, que ele foi de 2015 a 2017. Dentro desse projeto docente, a gente fez um primeiro experimento sobre cor e coralidade, que foi de 2015, e o Fuzue de 2016. O Fuzue ele teve, então, uma circulação, principalmente por escolas públicas. Ele foi feito, muito pensado para ser apresentado em escolas públicas, mas tivemos a oportunidade também de apresentar em quilombos. E em 2017, nós tivemos um convite, iniciamos uma parceria, então, junto ao Terra em Cena e a Escola de Teatro e Vídeo Popular do Distrito Federal. Esse marco aí, né, dessas primeiras apresentações que a gente fez em 2017, junto com o Terra em Cena e a Escola de Vídeo Popular, é algo que foi muito importante para a gente, porque trouxe o diálogo com os movimentos sociais, com o MST, principalmente, com o MAN também, que é o Movimento pela Soberania na Mineração, e com o Quilombo Calunga, né, que é um dos maiores quilombos do Brasil, quiçá do mundo, e foram, a partir desse contato de 2017, exatamente surge, então, esse segundo projeto, que é o projeto que atualmente está sendo desenvolvido, que é o Cena Dialética, Praxis e História, né? A diferença entre um projeto e outro é porque o primeiro, as formas do político na cena contemporânea, ele olhava muito para o palco, né? Então, em pensar essa cena, como que a gente poderia fazer esse teatro político hoje. O Cena Dialética, Praxis e História, a gente pensa muito no público também. Então, não só como fazer esse teatro político, mas para quem fazer esse teatro político. E, nesse sentido, a gente tem procurado uma parceria. Então, a gente preferencialmente apresenta esses trabalhos em comunidades, quilombos, já apresentamos para movimentos de ocupação urbana, no MST, junto com o MAN. Então, assim, para além de pensar a cena, hoje nós pensamos também o que e para quem, né? Gabriel, você pode soltar o vídeo, por favor? Seria legal agora, mas se não puder também. Então, provavelmente não vai rolar. Tá. Bom, então deixa eu voltar aqui. A apresentação, assim, ela fica em tela inteira? Ou eu preciso... Tá. Tá. Deixa eu, então, voltar para ela inteira. É porque esse vídeo tinha uma fala bem importante. Deixa eu botar ela... Então... Deixa eu procurar ela aqui.
Gente, desculpa, mas é porque aí eu vou precisar buscar aqui uma referência, que estava tudo na agulha. (28 e 29). Bom, eu tinha preparado, um ator parceiro meu tinha feito uma leitura linda, mas conseguiu? Ah, então perfeito. Então, na hora que você puder. Do meu diário, fevereiro de 1915. Partimos para o Cardo de Ypres. Os alemães achavam-se em plena e famosa ofensiva da primavera de 1915. O gás fora usado pela primeira vez. Debaixo do céu desalentado e sombrio de Flandres, fediam cadáveres de ingleses e alemães. Iríamos completar as companhias dizimadas. Antes de chegarmos à primeira linha, fomos levados para a frente e para trás. No momento em que mais uma vez avançávamos, caíram as primeiras granadas e recebemos ordens de dispersarmos e cavar trincheiras. De coração aos saltos, eu, atirado ao chão, procurava, como os outros, cavar o mais rapidamente possível com a minha pá. Mas enquanto os meus companheiros progrediam, eu ficava na mesma. O sargento, praguejando, rastejou até mim. Com 1000 diabos, vamos? Não consigo. Por que não? Estranhou o sargento. Não posso. Qual é sua profissão? Ator de teatro. Diante das granadas que explodiam no momento em que proferia a palavra ator, aquela profissão pela qual eu sempre lutara até o extremo e que para mim sempre fora a coisa suprema, pareceu-me como as demais artes tão tola, tão ridícula, de uma falsidade tão grotesca, numa palavra tão pouco adequada à situação, em tão pouca harmonia com a minha, com a nossa, com a vida naquele instante e naquele mundo, que tive menos medo da chuva de balas que vergonha da minha profissão. Um pequeno episódio mais significativo para mim, a partir de então e para sempre. A arte, a real, a absoluta, deve mostrar-se à altura de qualquer situação e nela saber basear-se. Piscator, 1968, páginas 28 e 29. Bom, essa narrativa, né, é uma narrativa que tem no livro Teatro Político, do Piscator, que ele foi escrito em 29, traduzido, né, para o Brasil em 68, por incrível que pareça, essa época, 68, pela civilização brasileira. E eu acho ela bem reveladora para a gente, porque eu acho que ele traz algo importante que vai transcorrer durante toda a obra e também muito importante para a gente pensar e analisar a obra do Piscator, né? A primeira coisa, então, é o lugar do teatro na sociedade, né? Ele, como ator, naquele momento, ele se sente inútil. De uma forma mais ampliada durante o livro, ele coloca a noção de um tipo de teatro que ele entende, né, que existe um lugar na luta de classes para o teatro. Então, pensar uma arte, né, pensar a arte, existe um lugar, então, na luta de classes para a arte, e nesse caso específico, para o teatro. O segundo ponto é essa questão da elevação do particular ao cênico, né? É algo que é muito importante para a nossa pesquisa,
que nesse caso aqui, né, nesse exemplo que eu trouxe, como ele pega essa experiência dele que é pessoal, uma experiência que é de classe, né, ele é um ator, e um cidadão, né, um cidadão alemão, e como ele demonstra um drama pessoal frente ao histórico, né? Então, a guerra é essa dimensão do épico, essa dimensão do histórico, e então a história dele dentro da guerra. Né? E o terceiro ponto, então, o fazer teatral como uma ação para a revolução. Né? Então, é muito visível em toda a obra do Piscator a convicção e o empenho dele em prol da transformação social, em prol da revolução. Então, é um teatro que acredita na revolução. O filme, a peça, Apesar de Tudo, de 1925, é a primeira obra, então, do Piscator que ele vai usar o filme, né? Ele fala, né, num determinado momento, que todo o espetáculo foi uma única montagem de autêntico discurso, redação, recortes de jornais, conclamações, folhetos, fotografias e filmes da guerra e da revolução, de personagens e cenas históricas. Esse exemplo ele também nos possibilita ver como, desde um princípio, a utilização de aparatos técnicos tinha como objetivo incorporar à cena fragmentos documentais da realidade, né, para a criação de um ambiente histórico. E, nesse caso, então, ele entendeu que o audiovisual, então, a presença do audiovisual na cena, ele traria um documento muito marcante, né? Então, como ele coloca, apesar de tudo, o filme foi um documento. As filmagens apresentavam brutalmente todo o horror da guerra, ataques com lança-chamas, multidão de seres esfarrapados, cidades incendiadas. Nas massas proletárias, aquelas cenas deviam ter influência muito maior que a de 100 relatórios. Distribuir o filme por toda a peça, e onde ele não cabia, valiam projeções. Então, essa ideia, então, de trazer a história a partir da noção de documento e entendendo a projeção, o áudio, esse recurso audiovisual como algo muito forte, muito potente para essa ideia do documento. Outra, aí, já finalizando aí minha fala, uma outra ideia que foi muito importante, então, durante os experimentos cênicos, foi a ideia de montagem. A noção de montagem foi muito explorada pelo cinema de vanguarda de esquerda. Eisenstein, ele defendia que a montagem não é apenas uma justaposição de imagens para a criação de significados, mas algo inerente ao próprio pensamento humano, pensamento e cultura humana, né? Então, a ideia de que a montagem ela é algo que apesar dela ter sido muito explorada, né, no cinema de vanguarda da esquerda, o Eisenstein ele vai dizer que essa ideia ele vai defender, né, que ela está em muitas outras obras de arte, mas não só em outras obras de arte, como também no pensamento e na cultura humana. E aí ele vai dizer, o pensamento humano é montagem e a cultura humana é resultado de um processo de montagem onde o passado não desaparece em si, não desaparece, e sim reincorpora, reinterpretando o presente. Né? Então, essa noção de montagem no Piscator, ela pode ser compreendida na ideia de palco simultâneo, de cenas e elementos que se sobrepõem com diversas camadas de significados,
dramáticos e históricos, né? Nessa ideia, então, da elevação da cena ao histórico, então, e todos os aparatos cênicos, então, que o Piscator usa e lança a mão, esteira rolante, diversos planos, iluminação, projeções, tudo isso, então, traz essa ideia de cena simultânea. E aí tem uma fala do Peter Zonde também, né? A ação cênica deixa de fundamentar a totalidade da obra em sua natureza absoluta. Essa totalidade já não surge mais dialeticamente do fato intersubjetivo, senão que resulta da montagem de cenas dramáticas e relatos cinematográficos, além de coros, projeções de calendários, indicações de diversas ordens, entre outras coisas. Aí, só para ter... Então, agora realmente finalizando, né? Qual o histórico, então, que o Piscator almeja em cena? Né? No caso, o histórico, o passado, o documento na cena de Piscator não se apresenta mais apenas como um pano de fundo, como uma contextualização de um drama no palco, como a gente podia pensar, então, por exemplo, com o naturalismo, né? Que você tinha um contexto histórico específico e uma cena que retratava, então, aquele contexto histórico. Não é esse histórico que a gente está vendo no Piscator. A gente vê essa forma de sobrepor passado ao presente, comentando, né? Iluminando esse passado com uma preocupação para o futuro. Né? E esse futuro, então, almejado pelo Piscator, é a revolução. E aí eu trouxe alguns exemplos que eu vou mostrar rapidinho, né, de como a gente pensou isso nos nossos experimentos. Né? No Confere, nesse sentido, a estrutura básica da encenação foi pensada num jogo de articulação entre a dimensão histórica específica e a representação para além desse específico. Né? Então, por exemplo, em Confere, a gente trabalhou com alguns marcos históricos, quer dizer, não vem o caso, não são marcos históricos, são momentos históricos, fica melhor dizendo assim. A revolta da vacina, a ditadura militar de 64 a 85, momentos mais contemporâneos a morte da Marielle, a invasão militar da favela de Manguinhos. Né? Então, todos esses foram elementos que eles foram trabalhados de forma sobreposta. E a gente trabalhou com um cenário que eram, enfim, bancos, pedaços de madeira, mesas, que eles eram toda hora ressignificados em vários elementos, né? De uma ideia de ruína, né? De sobreposição mesmo de fatos da história. Né? Não à toa, a gente termina a peça com uma cena do Anjo da História, com o texto Anjo da História, do Benjamin, exatamente numa reflexão dessa visão do passado em escombros, né? Como uma ruína que significa toda essa barbárie, então, que vem sendo contada nessa história que é o nosso sistema capitalista. E aí, finalizando também, mostrando rapidinho essa ideia no Fuzue, aqui eu vou desenvolver numa cena específica que a gente pensou para o Fuzue, que é uma cena que a gente faz apresenta uma cena do Arena Canta Zumbi, uma primeira cena, que é uma cena em que eles estão no mercado apregoando, né, os escravos, enfim, e aí eles têm uma espécie de uma explicação científica sobre os instrumentos de tortura da época.
E aí a gente fez uma releitura dessa cena, usando 3 jovens, fazendo uma espécie de um tutorial no YouTube, e aí a gente tem esse jogo, que é da webcam, que entra ao mesmo tempo da fala delas, a projeção de imagens de tortura e a representação dos atores no momento, e no final a gente, inclusive, e essa tortura ela vai se intensificando, e conforme também as imagens de um vídeo também vão trazendo imagens do passado e do presente, né, de torturas, e isso tudo para pensar um pouco essa crueldade, né, que nós vivemos hoje também com a tecnologia. Então, pensando também uma crítica e uma autocrítica do que significa também a tecnologia, né, já que é algo que foi tão pensado e pelo Piscator também como uma possibilidade e um instrumento para a revolução. Bom, eu fico por aqui, eu acho que, em resumo, é isso, e deixo, então, para que a gente fale mais no debate, se tivesse ficado alguma coisa, a gente pode conversar mais. Karina, agradeço sua fala aí, agradeço sua apresentação. Já tem perguntas aqui, viu, para a gente, mas antes delas, eu vou passar, então, a palavra agora para a Ana Peta, para ela fazer a fala dela, a apresentação dela. Ok? Ana, com você. Bom, primeiro quero agradecer muito o convite. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. Sempre que eu volto para os meus companheiros, assim, reencontrar meus companheiros de teatro, né, eu me sinto voltando para casa, assim. É a minha origem, é onde eu aprendi tudo, né? E o Ernesto é meu companheiro de onde eu aprendi tudo mesmo, porque eu acho que tudo que me formou, assim, politicamente, artisticamente, são experiências que eu tive na política, no movimento estudantil. Eu conheci o Ernesto no movimento secundarista ainda, e depois a gente foi companheiro de universidade e o teatro. Então, essas duas experiências coletivas, né, que é o movimento social e o teatro, são muito formadoras, né, de uma visão de mundo que, para onde a gente for, a gente carrega. Assim, é uma lente que não sai mais da gente, né? Olhar o mundo do ponto de vista coletivo, observar as desigualdades, né, observar o terror que é esse sistema capitalista que coloca para fora a maioria das pessoas para privilegiar uma elite. Esse olhar a gente não perde nunca, assim, a gente leva para toda a vida e para todas as instâncias da vida também, eu acho. E eu acho que tudo isso eu aprendi no teatro, nas minhas experiências lá na USP, depois na Companhia São Jorge de Variedades e na Companhia do Latão. Eu tive a sorte, assim, de viver, eu acho que um momento de políticas públicas para o teatro muito forte em São Paulo, né? O movimento Arte contra a Barbárie, que criou a Lei de Fomento ao Teatro, que proporcionou um cenário de formação de companhias de teatro e de uma possibilidade de fazer o teatro em São Paulo um ambiente muito positivo, assim, muito produtivo, né? E eu vivi muito esse momento do teatro aqui em São Paulo. Depois eu fui caminhando para o audiovisual e eu queria falar um pouco para vocês hoje, é um pouco o desafio que o Ernesto me fez, de conversar um pouco com vocês sobre a produção de uma série de TV, que é uma série que eu sou criadora, com a minha irmã, que é médica infectologista, a Helena, e com o roteirista Newton Canito, que é meu colega lá da ECA também, que fazia cinema quando eu e o Ernesto éramos estudantes de artes cênicas. E essa ideia da série
ela surge num ambiente onde, em 2010, né, num ambiente onde o SUS estava em crescimento, a atenção primária, a saúde estava em crescimento, e as políticas para o audiovisual também estavam em crescimento. Assim, a gente tinha uma série de iniciativas do governo, Lula, não, já era Dilma, né? 2010, do governo. E, gente, agora. Enfim, governo Lula e Dilma, das gestões Gil e Juca, né, para a cultura. E ali a gente tinha, primeiro, uma lei da TV paga, que obrigava os canais, por assinatura, a terem uma cota de programação nacional, e o Fundo Setorial do Audiovisual, que possibilitava que as produções independentes pudessem ser realizadas no país com independência e com incentivo, né? Isso foi fundamental para o surgimento dessa série. Eu acho que a nossa série não existiria fora desse contexto. Então, ela surge nesse momento e surge de duas inquietações. Primeiro, minha e da minha irmã, que é médica, que é uma militante do SUS, que trabalhava na atenção primária, trabalhava numa unidade básica de saúde na época, que eram duas inquietações principais. A primeira era que a gente percebia que as séries médicas, né, americanas eram um sucesso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? O público brasileiro assistia séries médicas americanas. E a segunda, de que o SUS era muito mal retratado pela mídia. Hoje, eu acho que a gente ainda tem uma certa mudança dessa visão sobre o SUS em função da pandemia. Mas, até então, o audiovisual e a mídia tratavam muito mal o SUS. Assim. A imagem que as pessoas que não tinham contato com o SUS tinham do SUS eram sempre aquelas imagens dos hospitais lotados, né, da falta total de infraestrutura, sendo que a gente tem um sistema único de saúde que é referência no mundo todo, que faz um trabalho importantíssimo, que tem milhares de equipes de saúde da família, que faz um trabalho em atenção primária à saúde de ponta, e que esse SUS não estava no audiovisual, né? Não estava na TV, não estava para um grande público. Então, a partir dessas duas ideias, a gente começa a criar uma série de TV brasileira que conta histórias do SUS. A série tem dois protagonistas, que são dois médicos, e um médico com uma visão mais que a gente fala, né? Na verdade, que a gente fala não, que o pessoal da saúde coletiva fala, que é de uma visão mais ampliada em saúde, né? Um olhar mais ampliado, que entende as complexidades, que entende a relação com a comunidade, que entende questões religiosas, sociais, psicológicas, enfim, uma visão mais ampliada do que a saúde. E o outro médico, a outra médica, que tem uma visão mais biomédica, que tem uma formação tradicional e vai ter uma visão mais biomédica. E aí a série é o conflito dessas duas visões, né? Do ponto de vista do olhar para essa questão, ela traz uma dificuldade para a gente, né, dramaturgicamente, mas uma novidade para as séries médicas, porque as séries médicas, né, que as americanas, que são as principais, mais vistas no mundo todo, elas ou são em hospitais muito tecnológicos, Dr. House, por exemplo. Dr. House, se ele puder, ele não vê o paciente. O paciente, para ele, não importa. Né? Ele identifica a doença com aparelhos ultra tecnológicos, e a questão dele é a doença, e normalmente ele tem uma solução para aquela doença que é raríssima, que só ele vai saber resolver, e que também vai ser uma solução super rara, enfim, genial e tal.
na discussão sobre políticas públicas e sobre o SUS. Que mais que eu posso falar um pouco sobre isso? Eu sinto que a minha formação... Ô, Ana, só um instantinho. Gabriel, você está aí, Gabriel? É porque o Éden está me falando aqui que... O Éden está me mandando aqui uma mensagem dizendo que está sem som na fala da Ana Peta. Sério? Voltou o som? Mas será que o pessoal ouviu que parte? Então é isso, Ana. Continua? Enfim, essa experiência da criação da série me fez pensar sobre uma série de questões, né, que envolvem a minha formação. Acho que a questão do ator criador, de ter participado onde o ator não era simplesmente um executor da ideia do outro, né, mas um criador do texto, um pensador junto com a direção e com os outros atores, me fazem ter uma visão diferente do meu papel. Acho que eu sou atriz e criadora da série porque eu cresci nesse ambiente da criação do ator e dessa visão de que o ator é um criador junto com o resto da equipe. No audiovisual, as coisas são muito mais segmentadas, né? As funções são muito mais definidas, né, do que no teatro. O teatro, a gente pode participar e exercer assim, funções, quase todas né, tá junto de todos os momentos do processo. O audiovisual é mais separado, né, mais segmentado. Mas eu tenho tentado trazer esse jeito de fazer teatro para essa experiência no audiovisual, sabendo de todos os limites que estar dentro de uma TV, né? E os debates internos, as questões que envolvem, enfim, é muito diferente do que fazer um teatro como o teatro que eu fazia no Latão e na São Jorge, porque envolve outros componentes, né? Mas tem sido uma experiência rica nesse sentido de diálogo com a defesa do SUS, com os profissionais do SUS, com gerações que construíram o SUS, que hoje participam da elaboração da série. Todos os episódios a gente conversa com referências, professores de cada área. Então tem sido um ambiente muito, muito rico. A série foi o tema do doutorado da minha irmã Helena, que fez um doutorado em saúde pública na USP e sanduíche na Harvard. A série tem sido usado no curso de saúde pública da Harvard para discussão com os professores e estudantes. Então tem sido uma experiência muito rica nesse sentido. E nesse momento que essa discussão se tornou tão importante, né? O professor Silvio de Almeida, né, participou de uma live a semana passada e ele fala que não é possível ter democracia racial no Brasil sem o SUS, né? E que o SUS deveria ser um parâmetro civilizatório para a gente, assim, porque o SUS é isso, o SUS é a possibilidade, o direito à vida a todos, a igualdade, a solidariedade, né? É um lugar onde todas as pessoas têm direito ao cuidado, né? E eu me sinto assim honrada de estar participando de alguma forma desse movimento nesse momento que eu acho que fica muito evidente a importância do SUS para todos nós, para todas as pessoas, independente da área de trabalho e de atuação. Então, a gente, essa construção de construir do ponto de vista simbólico, do imaginário,
né, a importância do SUS, tem sido interessante. Quando a gente estreou a série, aconteciam 2 fenômenos, né? O primeiro era, todas as entrevistas que eu dei para a imprensa, as pessoas perguntavam, é uma série do SUS? Então vocês querem mostrar as deficiências do SUS? Os problemas do SUS? Aí eu falava, não é sobre isso a série. E uma outra coisa que acontecia muito era a equipe da série ir às unidades básicas, os atores, enfim, laboratórios e tal, e ficarem impressionadíssimos, assim, em conhecer um trabalho tão bonito que é feito no Brasil e que as pessoas que não têm contato desconhecem. Então, essa tem sido um pouco a experiência de construir a série. É isso, acho que a gente pode conversar mais durante o debate, né? Dividir um pouco mais as pessoas. Ana, eu agradeço demais a sua participação, sua fala. Eu queria pedir só especificamente para você, porque estão falando aqui para mim que seu som caiu exatamente no momento em que você estava falando sobre o Dr. House. E aí, então, pedir para você, de repente, você retomar um pouquinho daí e falar um pouco sobre o que você estava falando, dessas relações entre a realidade do SUS, né, e a realidade dessas séries americanas aí. Tá. O nosso imaginário, né, ele é muito construído pelo audiovisual. E eu acho que esse imaginário médico, que está ligado a tudo, desde do que você entende como um bom médico, até do que você entende como cuidado em saúde. E as séries americanas, se você for independente do que você acha das séries americanas como série, como entretenimento, enfim, mas o Dr. House, por exemplo, o Dr. House é um médico, é o personagem. Ele é um médico que não gosta de gente. Ele fala, eu não tô aqui para cuidar de ninguém, eu tô aqui para ver a doença. Ele gosta da doença, na verdade. Ele gosta mesmo da doença, é de procurar a doença, é de encontrar a doença e resolver a doença. A pessoa não faz parte do trabalho dele. E a gente tem no Brasil muitos estudantes, isso eu estou falando porque os estudantes, eu tenho tido muito contato com estudantes de medicina em função da série, e os estudantes contam para a gente, né, que entram na faculdade de medicina sonhando em ser um Dr. House. Então, de um lado, tem estudantes no Brasil que querem ser o Dr. House. Bom, o Dr. House não está resolvendo o problema da saúde nem nos Estados Unidos, né? Porque a resposta da pandemia nos Estados Unidos é terrível, porque aquele hospital do Dr. House não resolve o sistema, não tem sistema. Então, de um lado é isso. De outro lado, é o paciente que às vezes chega na UBS querendo o Dr. House. Ele quer que o médico diga para ele o que é que ele tem que fazer, onde está a doença dele, como é que o médico pode resolver aquela doença dele. Sendo que a doença dele, provavelmente, como a de todas nós, né, está relacionada a uma série de questões, né? A visão da saúde ampliada, né, vê que a pessoa, as coisas têm relações, outras relações, né? Não é nada que nada. São poucas as questões em saúde que você pode identificar ali e resolver. A maioria dos problemas tem ligação com outras questões e com outros problemas, enfim. E então o que a gente buscou diante disso, né? Construir uma série uma série médica, a partir do modelo da série médica, onde a questão são as pessoas e não as doenças. Então, os episódios, eles têm o nome das pessoas e não das doenças. Toda vez que um paciente apresenta uma questão, normalmente está relacionada a outras questões. E é isso que a gente vai trabalhando na série. Isso tem sido importante, né? Sempre que eu falo da importância, eu sei que é uma importância dentro desse universo que a gente está discutindo. Isso tem sido importante para os estudantes, para os professores,
porque é uma forma de discutir essa visão mais ampliada em saúde. É uma forma de mostrar, de dar representatividade, visibilidade para esse trabalho, que é o trabalho da medicina de família e comunidade, que é uma especialidade, inclusive, pouco valorizada. Eu recebo muitos depoimentos, e aí tem médicos de família que comentam comigo assim: agora minha mãe está entendendo o que eu faço. Porque quando uma pessoa decide fazer medicina de família e comunidade, é como se ela estivesse optando por uma especialidade menor. Quando, na verdade, é o que a gente mais precisa, né? Que são esses médicos, esses enfermeiros, agentes comunitários, enfim, profissionais de saúde que se propõem a ir para o interior do Brasil, para as periferias, para as comunidades, para fazer um trabalho de cuidado em saúde para a população que mais precisa e que mais está vulnerável às doenças, né? Então, a relação com o Dr. House tem um pouco a ver com essa visão que ele representa. Melhorou? Peraí, caiu. Ok, Ana, obrigado pela sua fala aí, obrigado pela sua participação. Esse final de fala aí que você fez me lembrou uma coisa que esses dias eu ouvi, e que na verdade é o seguinte: eu acho que tem duas coisas que essa pandemia está provando. Primeiro é que só um sistema público de saúde como o SUS é capaz de lidar com esse tipo de evento. Pessoal, então estamos aqui de volta nessa transmissão. Essas coisas acontecem nesse mundo virtual, né? A gente cai o tempo inteiro. Aqui foi uma queda geral, todo mundo caiu. Mas a gente já retomou. Eu estava falando, no momento em que a gente caiu, que a gente saiu da transmissão, eu estava falando para a Ana que essa última fala dela me lembrou um comentário que eu vi esses dias, que o que a pandemia está demonstrando para a gente, em primeiro lugar, é que o SUS, né, um sistema público de saúde, é que é capaz da gente, capaz de certa maneira, dar respostas a esse momento, né?
que o sistema privado de saúde ele é absolutamente incapaz de dar respostas a essa epidemia. E a outra coisa, fazendo essa conexão com o Dr. House aí que você estava falando, é que os Estados Unidos só salvam o mundo mesmo nos filmes de hollywoodianos, né? Porque no mundo real o que os Estados Unidos faz é roubar respirador e nem dá conta de fazer a vacina contra o coronavírus. Então essas são as duas coisas que essa pandemia está provando. Bom, gente, eu vou iniciar aqui então o debate com vocês, falando o seguinte: tem já algumas perguntas que foram feitas. Vou abrir com uma primeira pergunta que foi feita, que eu acho que é uma pergunta geral para vocês duas, e dá para a gente pensar aqui de uma maneira mais generalizante, né, essas questões que a gente está colocando. É uma pergunta da Mônica de Ávila Todaro, e a pergunta é ela assim, ela coloca aqui entre parênteses assim: de coração aos saltos, pergunto, o que pode o ator de teatro no cenário brasileiro atual? Pergunta bem ampla, mas acho que vale uma provocação aí para a gente começar a conversar. Alguma das duas tem preferência de começar a falar? Vai, Karina. Posso começar. Bom, comadre Mônica é uma grande amiga, companheira também, professora aqui da UFSJ, da área de educação. Essa pergunta, eu acho que ela é uma pergunta muito pertinente, né, para esse momento agora. Eu vou falar dela mais ou menos em cima da fala que eu preparei, né? Porque, assim, a gente tem que pensar que existe aquela velha frase: primeiro vem a barriga e depois a moral, né? Então, claro que o ator ele precisa sobreviver. E a gente sabe que a gente tem um mercado cruel, né, para o ator, para o artista em geral. Mas pensando um pouco no Piscator, eu acho, talvez seja entender que, apesar da sobrevivência, talvez exista um lugar aí, uma compreensão, né, de que a gente possa se engajar em uma luta de classes, entender que isso é preciso, né? Que a gente vive em um momento de barbárie, em estado de exceção, e isso, infelizmente, é a nossa realidade, e a gente não pode continuar a vida como se nada tivesse acontecendo, né? Mas, nesse sentido, eu acho que o teatro ele é muito necessário. E eu digo não só o teatro que se diz político, que se diz engajado, mas eu acho que toda forma de educação das sensibilidades ela é muito importante para a gente pensar hoje na formação de uma sociedade brasileira, né? Assim, então, acho que mais do que nunca nós precisamos de teatro, de séries, enfim, música, e se puder vir com um teor revolucionário, no sentido da revolução social, melhor. Eu acho que eu diria isso, sim. Quer responder, Ana? Eu acho que é isso. A Karina respondeu muito bem. Eu acho que é isso também. Acho que é um momento muito difícil, né? Principalmente por essa questão da sobrevivência, né? Eu tenho conversado com muitos colegas e mesmo assim em São Paulo que você tem mais, enfim, mais fomento, SESC e tal. Enfim, São Paulo tem esses lugares onde os atores conseguem sobreviver do seu trabalho e tal. E mesmo aqui, assim, as coisas estão muito difíceis na questão da sobrevivência. Mas a gente não pode parar. Então a gente tem que lutar para mudar as coisas, né? Através de todos os espaços onde a gente estiver, para a gente poder voltar a sonhar, né, com o país de novo, né? A gente, por enquanto, estamos na resistência, né? A gente tem que mudar esse quadro para a gente voltar a sonhar
e, ao mesmo tempo, continuar produzindo, porque também a gente não consegue viver sem produzir nada, né? Sem criar. Eu vejo as pessoas procurando nas redes, fazendo coisas, criando coisas, porque eu fico imaginando essa quantidade de artistas trancados em casa e tentando se comunicar, e tentando dizer o que pensa para o mundo. Enfim, tem uma angústia, né, de uma criação que fica um pouco represada, assim. Mas acho que o único caminho que a gente tem é mudar, é transformar esse país, assim, de alguma forma. Tem uma outra pergunta aqui, que ela é bastante voltada, na verdade, para a Karina. No momento em que ela estava fazendo a fala dela, essa pergunta já chegou. É uma pergunta do Leidson Ferraz, e a pergunta é a seguinte: Karina, certamente o impacto do recurso fílmico com o Piscator era bem mais forte com seus espectadores do que nesses tempos em que já estamos quase anestesiados de tanta imagem à nossa frente. Aí ele complementa algo como relate retornos que vocês tiveram dos espectadores nos seus espetáculos, né, nessa intenção de revolução, ao menos individual. Olha, eu concordo que lá no início do século XX, provavelmente, a projeção de filmes e imagens devia ser algo muito mais impactante, mas eu acho que ainda é um recurso muito, muito potente para a cena, né? Essa ideia do documento, de você, inclusive desse diálogo, né? Porque a grande questão que eu acho que está no Piscator é esse diálogo com o real, né? Então, como ele traz imagens que são do real e coloca na cena que é ficcional, né? que é o teatro. Então, essa dimensão que fica, então, que é um pouco isso que o Zondi está falando, dessa cena dialética, porque ela se relativiza, né? Ela tem uma cena que é uma cena real, trazida pelo audiovisual, que se contrapõe a esse corpo, né? Que se coloca junto a esse corpo do ator. Então, isso ainda é um recurso muito, muito potente, eu acho. Principalmente pensando não só a projeção de imagem, mas a projeção de imagens que são documento. E aí isso vai ter um valor na cena, dependendo da forma também como você constrói essas camadas na cena. Em relação à revolução, bom, a gente tem essa experiência que é desde apresentar para um grupo militante, então um grupo que já tem a questão da luta, a luta de classes como uma questão, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma apresentação em Florianópolis, numa ocupação urbana, que tinha sido um lixão, e para a gente foi muito impactante, porque nós a gente traz algumas cenas, né, falando, por exemplo, de bala perdida, de algumas realidades que, na verdade, são realidades muito distantes de nós que vivemos no interior de Minas Gerais, em São João del Rei, né? Estudantes universitários, enfim. E a gente colocou, e eles comentavam as nossas cenas do tipo, o que vocês estão falando é importante, porque ontem teve um menino aqui que foi baleado, então esse assunto que vocês trouxeram, talvez seja importante a gente pensar isso, pensar em juntar a força da comunidade. Então, assim, em escolas públicas também é muito interessante, né? Porque os jovens de escola pública, ao mesmo tempo que a gente teve uma mudança muito grande, radical, na escola pública, das apresentações que a gente fez em 2016 e 2017, foram completamente diferentes da que a gente fez em 18 e 19, porque aí você já tinha um público assim muito resistente, né? E no nosso caso, uma das coisas que a gente achou muito interessante é que o nosso segundo experimento, que é o Confere, nós nos vestimos todos de vermelho
E a gente trabalha muito com essa influência afro-brasileira. Então, a gente traz muito pontos de Umbanda para a cena, algumas referências em danças, cantos, né? E aí tinha um menino sentado do meu lado, no público, que ele perguntava, isso é macumba? Né? E aí depois perguntaram também para uma atriz que estava fazendo um estágio, oferecendo uma oficina. Mas vocês fazem macumba? Aí ela falava, não, a gente é comunista. Então o vermelho não é porque a pomba gira? Não, é porque a gente é comunista, sabe? Então, assim, o medo da macumba, né? Assim, então, assim, a gente vai vendo, assim, também... culturalmente, a gente teve, desde 2018, um grande retrocesso, eu acredito, né? E que alguns pensamentos hegemônicos vieram, assim, todos esses pensamentos, enfim, machistas, homofóbicos, racistas, eles saíram do armário, né? De uma forma assustadora. E então o diálogo da revolução ela encontra tanto esse eco quanto esse escudo, né, no público. Mas isso é muito interessante. Enfim. Tem umas perguntas aqui que foram feitas. Vou juntar as duas perguntas, que eu acho que elas têm alguma coisa a ver. Coloco aí para vocês duas. É uma pergunta do Nivaldo Todaro, que é a seguinte pergunta: qual o papel do teatro dentro da realidade atual e de sua retomada? De sua retomada presencial e limitada pós-pandemia. Que tipo de atuação deverá ser buscada? E a pergunta do Osmar Vânio Fernandes, que é: pensar o teatro ou as artes sem o recurso da mídia tecnológica de agora para frente vai ser possível? É uma pergunta... É isso, está colocado para vocês. Sem um recurso do quê? Pensar o teatro ou as artes sem o recurso da mídia, mídia tecnológica de agora para frente, vai ser possível? Ana, já que você perguntou, vai você aí. Primeiro, essa questão da retomada, né? Eu acho, pensando de forma otimista, eu acho que estaremos todos muito sedentos dessa relação presencial. Eu fico me imaginando vendo uma peça de teatro depois de tudo isso, assim, o quanto vai ser emocionante. E o quanto vai ser emocionante para os atores e para o público. Eu sinto que a gente pode viver momentos muito fortes, assim, energeticamente falando, de força, de sentir um coletivo junto de novo. Eu sinto assim, sabe? Que pode ser, essa retomada pode ser um momento de força por essa saudade da presença, né? Então, mas até lá é um caminho duro, eu acho, porque nada substitui essa relação presencial. Não é possível substituir. Eu percebo assim que a gente está descobrindo várias formas de se encontrar, de debater, de manter um debate vivo. As pessoas estão buscando formas de fazer coisas, né, pela internet, pelas redes, de se comunicar. Acho que vai ficar um aprendizado disso, enfim. Mas eu sou dessas que acha que teatro é a gente junto. Eu acho que é junto, assim. Acho que a gente tem que se encontrar para fazer teatro. Então, a minha torcida é que para que isso passe rápido e o teatro volte a acontecer. Eu acho, sim, faço minhas palavras da Ana. Mas a gente na academia, a gente trabalha muito com a sedimentação, né? Então, esse momento agora, pelo menos assim, dentro do coletivo Fuzue, assim, para mim também, está sendo um pouco esse momento de recolhimento. Teve uma
uma atriz, aluna, né, que falou que é o momento da gente reunir o arsenal, né? Então, a gente está entendendo muito esse momento como esse momento de reflexão de tudo que a gente fez, de projeção do que a gente vai poder fazer, mas nós, inclusive, somos um grupo um pouco resistente a isso, pela característica, inclusive, de estarmos numa academia, então nós não temos uma questão de sobrevivência, uma vez que eu sou professora de um estabelecimento público, e a maioria dos integrantes, todos os integrantes, são bolsistas, então a gente tem a sobrevivência não vem. Então, assim, trabalhar, por exemplo, formas de fazer isso na internet, de trazer visibilidade, isso não tem sido uma questão para o grupo, porque a sobrevivência nossa não está pautada aí, uma vez que a gente está dentro da academia. Então, a gente tem trabalhado muito nessa reflexão, exatamente, que Brasil a gente quer, o que a gente quer com o nosso teatro e o que a gente vai poder fazer quando a gente voltar para a sala de ensaio. Então, assim, a nossa expectativa é a sala de ensaio. Então, eu não sei responder o que fazer com as mídias e nesse momento, assim. Bacana. Você quer complementar alguma coisa, Ana? Não, só registrar que tem tido experiências muito interessantes ao mesmo tempo, né? Eu acho que as pessoas estão criando linguagens, descobrindo, que, na minha opinião, não substituem a relação presencial, mas que também pode daí surgir coisas novas. Bacana, Ana. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para vocês, aí é uma pergunta minha, talvez. Primeiro uma colocação, digamos assim, e depois uma pergunta que diz respeito à situação que vocês duas têm nos trabalhos de vocês. A primeira colocação é que eu acho que nós estamos vivendo esse momento, que é um momento em que a gente tem uma parcela da sociedade está falando assim, olha, importe-se com a vida tem valor, a vida precisa ser preservada, a vida precisa ser colocada em primeiro lugar. Então, uma parcela da sociedade está falando assim, ó, fique em casa, vamos, e é uma parcela da sociedade interessada politicamente no país, então, tipo, vamos participar politicamente através da internet, vamos tentar nos mobilizar. Existe também uma parcela que é parceira dessa parcela e que, por exemplo, nos últimos tempos a gente viu manifestações, por exemplo, das torcidas organizadas indo para a rua e se manifestando contra o governo que a gente tem atualmente. Mas a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo uma pressão política cada vez maior e que ela não está aparecendo da maneira como ela normalmente apareceria, exatamente pelo fato de nós estarmos vivendo uma pandemia, a gente está tendo que estar trancado. Então, a impressão que eu tenho, sinceramente, é de que quando a gente conseguir passar por esse período e a gente tiver a condição de voltar às ruas, a impressão que eu tenho, obviamente, que isso aqui não é uma bola de cristal, posso estar totalmente errado, mas a impressão que eu tenho é que nós vamos viver um momento de efervescência política brutal, muito grande. E eu fico achando que nós do teatro, temos que usar esse tempo para pensar, refletir. Acho que a Ana fala essa coisa de existirem algumas experiências que a gente está vendo agora, que podem trazer coisas bacanas para quando a gente voltar a estar presencialmente e tudo. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para um momento que vai vir, que, na minha opinião, vai ser um momento de efervescência política muito grande. Eu tenho a impressão de que a gente, talvez, a gente consiga ganhar ruas da mesma maneira como a gente não ganha já há algum tempo. Então, acho que a gente pode estar bastante preparado, tem que estar se preparando para isso. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é porque eu vejo assim, eu acho que vocês têm trabalhos em áreas diferentes e circulam em locais diferentes
não só uma da outra, mas diferentes também de uma parcela da população, mesmo que faz teatro. Tudo. Então, fico vendo assim, a Karina é uma pessoa que faz teatro junto com o MST, por exemplo. Há pouco tempo atrás estava na escola de teatro político na Argentina, né? Você estava participando de uma atividade lá. Então, a Karina faz parte de um circuito, digamos assim, teatral, ligado a essa questão política. É um circuito teatral que é nacional, muito forte, como é o MST, e que também se relaciona com esse outro circuito teatral politizado, inclusive fora do Brasil. E a Ana é uma pessoa que está dentro de uma forma de produção, que é uma forma de produção ligada a um canal de televisão. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: dentro desses circuitos que vocês circulam, como vocês sentem a possibilidade de uma retomada política para um campo mais à esquerda, né, para um campo mais progressista? Pergunto isso, a Karina, obviamente, perguntando isso nesse sentido, assim, o que você sente, por exemplo, do MST, do que o movimento cultural do MST entende sobre a possibilidade de a gente fazer teatro de uma maneira forte. E, Ana, se você tem, dentro da televisão, por exemplo, ou dentro dos canais de televisão, dentro do circuito dentro do qual você circula, se existe também algum tipo de sentimento de resistência ou de resposta a esse momento político mesmo que a gente está. E eu acho, só para terminar essa pergunta gigante aí que eu estou fazendo, mas que eu acho super interessante estarem também aqui uma pessoa que é do teatro, a Karina, e é uma pessoa que está vindo da televisão, que é a Ana, vem do teatro, obviamente, mas está atualmente fazendo televisão, e entender que isso aí também é uma espécie de frente ampla, né? Tipo, pensar essas frentes amplas nesses sentidos também, entendeu? Tipo, TV e teatro junto, de que maneira que a gente pode se aliar para a gente poder ter mais força. Falei demais, mas enfim, é isso. Quando você coordena a mesa, você se dá uns direitos. Bom, eu posso tentar responder o que você falou. Atualmente, né, você acho que é até uma oportunidade de falar isso. A gente tem se integrado a essa rede de escolas de teatro político Nostra América, que é eu acho que inclusive é uma ideia de uma retomada, de uma articulação com a América Latina, né? Porque a gente já teve boas articulações políticas, eu acho, historicamente, aí, se pensando com a América Latina, tem uma experiência muito ampla aí do Boal, por exemplo, né, para contar toda essa organização. E eu acho que a ideia dessa rede de escolas de teatro político, vídeo popular, ela vem muito ao encontro dessa ideia mesmo de articular a esquerda, né? Uma outra ideia que eu acho que é importante trazer aqui, bom, e aí só falando, eu não vou saber de cabeça agora falar, né? Mas a gente tem esse contato muito grande com a Escola de Teatro Popular, Teatro Político e Vídeo Popular do Distrito Federal, e que tem ali os cabeças ali, né? O Rafael Vilas Boas, que é do curso de licenciatura em Educação no Campo. Esse curso ele é um curso muito ligado ao MST e ao Quilombo Calunga também ali, ele tem toda uma formação a partir de reivindicações do MST, e aí tem uma escola no Rio, tem uma em São Paulo, tem essa de Buenos Aires, parece que infelizmente fechou agora, mas não sei se já está se articulando, mas tem outros lugares também na América Latina que estão se articulando. A gente tem feito encontros quinzenais, né? Tem a escola lá em Florianópolis, enfim. Então, é uma ideia mesmo de rede para se pensar essa formação a partir do teatro, né? O outro ponto que eu acho que é interessante trazer aqui é que qualquer um, né, se você entra no site do MST, né, que eles têm um site oficial,
tem lá várias bandeiras, o MST tem várias bandeiras de luta, né? Então da agricultura familiar, enfim. E uma das bandeiras, e eu acho que no site, inclusive, a primeira bandeira é a bandeira de cultura, né? Então, essa reivindicação e esse entendimento de que você não dissocia política e cultura, né? Política e cultura é algo que está altamente associado. Mesmo aquela produção que se diz desinteressada politicamente, ela é interessada, tem um tipo de interesse político, né? Então, essas redes e essas reivindicações, elas têm me mostrado exatamente as possibilidades de parcerias, né? Então, assim, se eu acredito que a gente pode construir um Brasil melhor, né? Parece propaganda eleitoral, né? Eu posso me associar, né, com a Iná Camargo. Ela fez uma fala na semana acadêmica lá, por vídeo, né, na semana acadêmica dos nossos alunos lá na UFSJ, que ela falava assim: vocês jovens que querem fazer teatro político, vá para o MST, procurem saber o que o MST está fazendo. Então, assim, junte-se nos movimentos sociais. E essa forma de se juntar aos movimentos sociais, eu digo para vocês assim que é um combustível também, porque tá pesado, né? A nossa luta política, ela tá muito... Se você encarar a realidade como ela dá vontade de você... Agora, então, que você não precisa mais sair de casa, né? Dá vontade de você não encarar mais o mundo, né? E você entender que existem coletivos, você vê o povo pensando em luta de classe, em se organizando, pensando na comunidade, né, numa forma de vida de agricultura familiar. Assim, é um mundo muito bonito, que traz muito combustível, inclusive emocional, eu acho, para a luta, né? Eu não sei se eu respondi o que você queria, mas, enfim, mais ou menos falando assim da importância das redes, de sim criar redes, e eu acho sim também, Ernesto, quer dizer, tenho essa esperança de que a gente possa viver momentos de uma efervescência e de um diálogo maior para, né, parar de dividir nossa esquerda. Que bom que vocês estão otimistas. Não, mas eu torço, né, para esse momento que o Ernesto falou acontecer de fato. O que eu sinto, assim, que é paradoxal, assim, né, que você vê de um lado uma tragédia acontecendo, né? Porque, assim, às vezes a gente tem até que... Porque o que a gente está vivendo no país hoje é uma coisa, talvez, assim, pensando em tudo que pior que podia acontecer, está acontecendo. Né? Um genocídio, um absurdo, um governo que despreza a vida das pessoas. Então, assim, a gente vive, eu acho que a maior tragédia que a nossa geração poderia assistir. A gente está assistindo. Ao mesmo tempo, é tudo tão escancarado, é tudo tão grosseiro, é tudo tão na cara, que eu acho que vai se formando uma visão cada vez maior, uma unidade em torno de ideias minimamente democráticas, né? Então, eu também sinto que um pouco que as pessoas que ainda não tinham percebido começam a perceber determinadas coisas. Então, acho que tem esse lado. Ao mesmo tempo, se a esquerda não tiver uma articulação suficiente para virar esse jogo de verdade, assim, mudar o quadro e começar, né, e a gente voltar a pensar num país de verdade e voltar a sonhar, né, com o Brasil, esse ambiente não é suficiente, né? Então isso que a Karina fala da articulação em redes, né, da coisa da formiguinha mesmo, de juntando as pessoas para conversar, para discutir, formando rede e juntando
juventude, movimento social, enfim, criando esse caldo social, esse ambiente para que haja um fortalecimento de ideias mais avançadas e para que a gente possa convencer as pessoas e mudar de fato o jogo, quer dizer, virar isso, né? Virar. Tem que virar, tem que tirar o Bolsonaro, tem que virar. Tem que assumir um outro tipo de governo, enfim, a gente precisa mudar o quadro. Isso eu sinto que é um caminho que a gente está conseguindo construir de alguma forma. Assim. Eu também fico otimista quando eu converso com as pessoas, tenho me ligado muito a essa questão do SUS, então vejo quantidade de estudantes, de profissionais, de pessoas que estão na linha de frente, cuidando das pessoas, que têm uma visão humana, solidária. São todas essas pessoas, né, que a gente precisa trazer, que a gente precisa juntar, se unir, enfim. Eu sinto que existe um ambiente. Agora, daí a coisa virar de vez. Ana, talvez eu pareça mais otimista do que eu estou, na verdade. Não, mas é que assim, a gente o Gramsci, otimismo no discurso, como otimismo na ação, pessimismo na análise, né? Então a gente tem que fazer bola para frente, né? Exatamente. Eu acho, eu também vejo. Eu vejo que a gente está num quadro, na verdade, muito difícil de reverter rapidamente, né? Mas eu acho que exatamente por esse quadro, talvez assim a gente precise mais do que nunca estar conectado em rede para ter forças, né? Porque aí você, pelo menos dialogando, né, com pares, com pessoas, você consegue minimamente se manter em pé. Mas eu também não acho que, sabe, vamos achar quem dera, né? Vamos achar uma vacina para o coronavírus, vamos para as ruas, vamos derrubar o Bolsonaro e viver a democracia. Eu acho que, calma, né? A luta cultural e política é grande, assim, é árdua. Sim. Bem, Karina, Ana, a gente está caminhando agora já para o final da nossa conversa aqui. Eu vou abrir também um pouquinho só para vocês darem o tchau de vocês final, tá? Diante do horário que nós estamos. Mas antes de passar para vocês, para a fala final de vocês, só passar 2 recadinhos aqui. Um primeiro recado que o Éden pediu para eu dar, que ele fala assim, camarada, fala que amanhã teremos a mesa Arte, Crítica, História, Imagem e Presença. É uma mesa que eu acho que vai ser na parte da tarde, além dos painéis discentes, outras gramáticas dramatúrgicas e subversões na arte dissidente. Então está passado o recado que o Éden, organizador do seminário, pediu. Quero também enormemente agradecer a ajuda aqui na nossa transmissão, não apenas do Éden, que é o organizador, mas também do Gabriel, que ficou ajudando a gente aqui na transmissão. Acho que sem o Gabriel a gente não ia dar conta. E ele disse que ele é estudante de jornalismo e entende de vídeos, etc. E ele também agradeceu o Douglas, que ficou no chat. No chat, não é que ele é chato, o chat é aquelas coisas que o povo fica mandando um recado, né? E aí ele ficou no chat, mandando as perguntas para mim, enquanto eu podia estar aqui dando atenção a vocês. Então, queria pedir aí, de repente, para vocês darem uma palavra final, cada uma de vocês, dizer assim que eu acho que é uma alegria absurda de estar numa conversa com vocês duas. São as duas pessoas que eu admiro, assim, de coração mesmo, a respeito dessa questão da política, né, do teatro, da arte. A Ana Peta, que para mim é a Tininha,
Conheço ela, como ela falou, há muitos anos. Acho que a nossa militância política começou, a militância política e cultural e artística e teatral começou juntos ali no Cuca da Uni, segunda Bienal da Uni, Rio de Janeiro e tudo mais. Então, a pessoa com quem eu acho que eu aprendi a fazer política e teatro junto foi com a Ana Peta. E a Karina é uma das pessoas assim que eu não pensava que eu ia encontrar na universidade, nesse meio acadêmico, uma pessoa que pudesse ter também esse mesmo tipo de pegada de relação com a política e a relação entre o teatro e a política da maneira como a Karina tem. Então, assim, é muito bacana ter vocês duas aqui nesse debate. E aí eu deixo aí para vocês uma palavra final para a gente poder encerrar a transmissão. Vai você, Ana, que eu sempre falo primeiro. Bom, queria agradecer demais. Para mim, foi super emocionante. Eu fico muito longe do teatro, às vezes, e vendo a Karina falar, e a pesquisa dela, e o trabalho do grupo, e vendo as imagens da peça. Se eu já estou com saudade do teatro, porque o teatro está tão difícil agora para a gente, né? Imagine vendo, né, a pesquisa, o trabalho, a paixão, assim, é super bonito, assim. Queria agradecer a todos vocês, o Gabriel aí que segurou uma onda, e o Ernesto, que, assim, na verdade, eu não... Pensar na minha militância, na minha formação, sem o Ernesto não existe, assim. A gente é irmão de formação, a gente cresceu juntos. E o que eu acho bonito é que ele sempre quis ser professor de teatro, desde muito novinho. E eu achava, Ernesto, mas você é tão novo para seu desejo de ser professor, porque eu achava que professor as pessoas decidem ser mais tarde, né? E ele já muito novinho, o sonho dele era ser professor de teatro, fazer teatro e ser professor de teatro. Então, para mim, é super emocionante estar aqui hoje nessa live, vendo que ele está realizando esse desejo dele tão lindamente, discutindo coisas tão importantes, e saber, assim, para vocês, principalmente, que são professores, né? Que essa formação humana, política, essa visão de luta de classes, essa visão transformadora da sociedade, solidária, quando ela é criada nas pessoas, né? Quando as pessoas entendem isso, né? Quando essa sementinha é plantada, aonde as pessoas estiverem, nos espaços que elas estiverem, nos lugares onde elas estiverem, elas vão trazer esse olhar. E eu acho que, por isso, é fundamental esse trabalho educacional, formador, criador, que vocês fazem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que nesses momentos de muita tragédia, né, que a gente está vivendo, o que dá esperança são encontrar essas pessoas, são encontrar seus pares, de saber que em vários lugares, em vários espaços, em vários pontos do país, tem lá uma turminha resistindo, segurando a onda, acreditando que é possível mudar as coisas. Então, muito obrigada. Eu gostei muito. Bom, eu também, todo agradecimento, assim, primeiro de ter sido chamada para esse evento, pelo Ernesto também, que eu posso também rasgar um monte de seda aqui, mas, assim, grande companheiro, e eu acho que eu já falei isso com ele, mas eu vou também colocar aqui, que eu acho que muito do trabalho que eu desenvolvo hoje é devedor do trabalho que eu vi ele desenvolvendo, então surgiu muito a partir dessa ideia do Teatro do Tumulto, né, que a gente que se apresentou em 2016, num seminário que a gente fez, e toda essa experiência do tumulto sempre foi muito importante, eu acho, para tudo que eu tenho desenvolvido. Além disso, bom, a UFOP e Ouro Preto, né, que é uma experiência, eu acho que só quem foi aluno da graduação
em artes cênicas, sabe o que eu estou falando agora, porque é uma cidade assim das maiores delícias e os maiores apertos que você pode ter na vida, você passa ali. Então, é sempre, embora, assim, eu queria muito estar em Ouro Preto agora, mas infelizmente eu não estou, mas eu me sinto um pouquinho, né, podendo estar aqui nesse evento. É impressionante realmente o que significa esse momento agora, né, de a gente estar em casa, mas eu me sinto um pouquinho na UFOP. E, por fim, assim, eu acho que é um pouco isso, né, eu acho que a gente tem que acreditar, né? Eu sempre tenho pensado nisso, em acreditar na pesquisa, né, porque quando a gente entra para ser professor, né, a gente, quando entra numa universidade, a gente vê que é muito mais do que essa relação da sala de aula, né, de dar a aula, que ser professor é dar aula. Porque existe ali um grande pacote que vem junto, inclusive administrativo, né, que você tem que se virar para exercer vários cargos, mas esse campo, que é o campo da pesquisa, ensino e extensão, de fato, ele é um campo muito importante, e cada vez mais eu vejo como eles realmente estão interligados, e o quanto que a gente deveria ter essa missão mesmo, que é social. Eu acho que a universidade, ultimamente, né, ela está sendo alvo de muitas críticas, né? Nós viramos vagabundos, a gente produz balbúrdia, e eu sempre fico pensando também o porquê desse pensamento, né? Já que a gente falou tanto em cultura, né? Por que essa cultura de pensar que nós somos vagabundos e que o que a gente produz não tem valor, ela também ela encontra eco, né? E eu acho que isso está um pouco nesse contato nosso com a sociedade. Então, eu acho que a universidade, ela, como o teatro também, né, a gente precisa encontrar esse lugar que eu acho que é um lugar um pouco que a Ana trouxe brilhantemente na fala dela, por exemplo, quando falou desse público do SUS, né, dessas pessoas, desses humanos, então, que somos nós, né? Então, acho que a gente precisa chegar nessas pessoas, a gente precisa, a universidade, o teatro, enfim, e a gente tem que quebrar a cabeça para ver como, né? Como que a gente vai fazer isso? É isso, brigadão. Gente, então é isso. Novamente agradeço aí a presença aqui de vocês, Karina, Ana Peta, todo mundo que está ajudando a gente na organização. Agradeço também as pessoas que assistiram a gente até agora e que deram suas opiniões, fizeram perguntas, deram seus likes aí, e por aí vai. Gente, então... E vamos combinar um encontro em Ouro Preto, hein? Ah, sim, sem dúvida. Você está convidada especialmente para vir para Ouro Preto e a gente tomar um vinho ali, naquelas ruas. Gente, tchau. Até mais. Ficamos por aqui. Obrigada.